Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma terça-feira começou e hoje nós vamos estudar a nossa lição. E a nossa lição tem por título Paulo é salvo. Será o que colocou Paulo em perigo naquela cidade? Mas antes de descobrir o que deixou Paulo em perigo, nós vamos lembrar o nosso verso que é para memorizar. E crianças, esse verso é muito importante, porque quando nós chegarmos sábado na ESI, os nossos amigos também vão ter estudado a lição e vão ter estudado sobre o verso que era para memorizar. E nós vamos decorar ele durante a semana para nós chegarmos lá e já sabermos esse verso. E ele diz assim: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Vamos repetir junto comigo? Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E esse verso está em Mateus capítulo 4, versículo 10. Muito bem! Lembre de, durante a sua semana, parar um tempinho e decorar o verso que é para nós memorizarmos. E hoje nós vamos estudar sobre Paulo é salvo. Os artesãos gritaram tanto que muita gente veio ver o que estava acontecendo. Outras pessoas começaram a chegar por causa daquele barulho. E o que elas começaram a fazer? A fazer barulho também. Eram pessoas bagunceiras e estavam tumultuadas por causa daquela confusão. Então, toda a cidade virou um tumulto e ficou uma bagunça com muito barulho. Então os artesãos juntaram outras pessoas e saíram procurando Paulo para bater nele. Lembra que a lição fala que Paulo ficou em perigo? Porque depois daquela confusão, de tanto gritar, de tanto ficar bravo, irado, agora eles queriam pegar Paulo e bater nele, porque as vendas tinham caído por causa do que ele pregava. Mas Deus enviou um anjo para proteger Paulo e também amigos que tirou Paulo daquela cidade para poder escondê-lo. Então, Paulo foi protegido por Deus e por amigos que ajudaram ele a sair dali. E eles queriam ferir Paulo, mas Deus enviou seu anjo para protegê-lo e ninguém iria feri-lo. Com a multidão enfurecida, mas eles não conseguiram encontrar Paulo, eles procuraram e encontraram 2 amigos de Paulo. E pegaram esses amigos e levaram para o teatro da cidade. E eles levaram esses amigos arrastados. Eles estavam muito nervosos, chateados. Então eles levaram esses amigos de Paulo ali arrastado. E o nome desses amigos eram Gaio e Aristarco. Eles não tinham nada a ver com a confusão, mas aqueles homens precisavam de alguém para ser culpado. Se eles não encontraram Paulo, eles pegaram os amigos deles. E o apóstolo estava escondido, não muito longe dali. E quando soube que seus queridos amigos estavam em apuros, quis ajudá-los. Mas os irmãos não deixaram que ele fosse até lá naquele local da confusão, porque o apóstolo já estava em perigo. E se aquela multidão enfurecida, enlouquecida, visse Paulo, eles iam querer feri-lo e matá-lo. Então os amigos não deixaram que ele fosse lá, porque era muito perigoso. No teatro havia muito barulho e confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Muitos nem sabiam por que estavam ali. Foram atrás do barulho da confusão e nem sabiam por que eles estavam lá. Um homem chamado Alexandre tentou falar com a multidão, mas quando descobriram que ele era judeu, não quiseram ouvi-lo. Então Alexandre tentou acalmar aquela confusão, aquela bagunça, mas quando eles descobriram que ele era judeu, não funcionou, não foi ouvido. E por 2 horas o povo gritou: grande é Diana, Deus dos Efésios! Grande é Diana dos Efésios! Grande é Diana dos Efésios! Crianças, eles gritaram por 2 horas. Você já gritou bastante? Pensa, esse povo ficou gritando, gritando, gritando. Eu já gritei que uma vez eu fiquei sem voz. E eles ficaram gritando um monte. Será o que vai acontecer com esse povo barulhento, bagunceiro e que estão gritando um monte? O que será que vai acontecer? Amanhã nós vamos descobrir
as próximas cenas da nossa história. E antes disso, nós temos uma atividade hoje que diz assim: da mesma forma que os irmãos não deixaram Paulo se arriscar lá no teatro, seus pais não permitem que você vá aonde há perigo. Por isso, cubra as linhas pontilhadas para ver como era o teatro grego naquela época. Então, os amigos de Paulo não deixaram ele ir onde era perigoso para ele. E quem faz isso conosco? Nossos pais, eles sempre cuidam para que não aconteçam coisas ruins conosco. Então, ouçam seus pais, ouçam o que eles dizem para você. E aqui, nós vamos pontilhar para nós vermos. Nós vamos cobrir as linhas para ver como era o teatro grego naquela época. Mas eu já pontilhei aqui e eu posso te dizer, esse teatro era enorme, então devia ter bastante gente fazendo confusão, né? Depois de pontilhar, você pode também colorir esse teatro. E a pergunta hoje, das nossas reflexões da história, diz assim: por que os artesãos não conseguiram pegar Paulo? Por que eles não conseguiram pegar Paulo? Porque Deus mandou um anjo para protegê-lo e amigos que o ajudaram a sair dali. E a outra pergunta diz assim: quem que eles pegaram? Não encontraram Paulo e aí arrumaram uma solução temporária que foi levar os dois amigos de Paulo, que se chamavam Gaio e Aristarco. E a pergunta 3 diz: por que o povo gritou? A pergunta 3 diz: o que o povo gritou durante 2 horas? Eles gritavam: grande é a Diana dos Efésios. Então eles ficaram gritando por bastante tempo: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Opa! E tem uma reflexão que diz assim: o que teria acontecido a Paulo se não tivesse ouvido o conselho dos irmãos? Se Paulo não tivesse ouvido aqueles amigos que o levaram para fora da cidade, a vida dele estaria em perigo. Então, que bom que ele ouviu. E criança, escutem os seus pais. Eles só querem cuidar de você. E muitas vezes, eles veem um perigo onde você não está vendo. Então, quando ele diz: não vá ali, não saia agora, não brinque naquele local, é porque ele está tentando te proteger. Eles estão tentando cuidar de você. Então, se deixe ser protegido pelos guardiãos que Deus colocou nessa terra para você, que são os seus pais, os seus professores e a sua família. E aceite o conselho de seus pais e professores cristãos, pois eles estão instruídos para melhor cuidar de você. Beijo, criança! Depois dessa confusão em que o Paulo foi salvo, amanhã nós vamos descobrir o que aconteceu depois de toda aquela gritaria para a deusa Diana. Tchauzinho e até amanhã!